Então, bom dia a todos. Obrigada por terem vindo a ouvir falar um bocadinho sobre estes temas aqui hoje connosco. Como o Guilherme disse, meu nome é Cátia Silva Santos, sou DS Manager na Fidzaio, que basicamente significa que trabalho com a equipa de Data Science, com uma das nossas equipas de Data Science, na criação de Risk Strategies para prevenir fraude financeira dos nossos clientes, que são maioritariamente entidades bancárias. Hoje vamos falar aqui um bocadinho. Vamos começar por fingir que não estamos aqui desde ontem a falar de Generative AI e vamos perguntar-nos a nós próprios o que é Generative AI, depois pensar um bocadinho sobre a natureza da fraude fiscal, da fraude financeira, e então discutir o que é que muda, o que é que muda no panorama da fraude quando introduzimos Gen AI ao barulho. Quer os potenciais perigos e quer o potencial de melhoria. Como eu dizia, vamos fingir que não estamos aqui desde ontem a discutir Generative AI e vamos perguntar-nos o que é esta tecnologia. Portanto, com uma outra pergunta. Já uma vez pensaram, já ponderaram como é que seria o aspecto da Mona Lisa se não fosse só pintada da cintura para cima? Se perguntarem ao DALL-E hoje em dia, ele dá-vos uma resposta. Não só vos dá uma resposta, como vos dar várias respostas. E esta flutuação da resposta vai ser importante mais à frente. E, portanto, imediatamente vemos que este tipo de pergunta e resposta pode ser um catalisador brutal para ferramentas e para trabalhos como design e marketing, em que com meia dúzia de batidas no teclado conseguimos criar um prompt e imediatamente receber uma imagem, que pode não ser a imagem final que vamos usar, mas é um catalisador para chegarmos ao produto final que estamos à procura. Então, Generative AI, muito sucintamente, a nossa interpretação de Generative AI é uma tecnologia que pega em corpos massivos de dados e gera novos outputs. Nós estamos muito habituados ao output do ChatGPT, ao texto, e agora os exemplos que eu dei às imagens, mas não tem de ser só esse tipo de conteúdo. Pode ser voz, pode ser vídeo, pode ser áudio, quis eu dizer, pode ser código. Novos outputs não são necessariamente só texto ou imagem. E se fizerem uma pesquisa muito rápida no Google Trends, vão ver que no último ano a buzzword, que é Generative AI, teve um boom enorme nas pesquisas, mas é muito mais do que só uma buzzword, com novas ferramentas a surgirem todos os dias, que vão impactar todas as áreas das nossas empresas hoje em dia. Ali por baixo a azul eu pus já alguns exemplos de algumas ferramentas que já existem hoje em dia, como por exemplo os Turing Bots, que apoiam os software developers nos vários pontos do design de software, o Midjourney no design, ou o DALL-E seria a mesma outra opção. Já agora na parte de engineering, eu não coloquei ali um vídeo, mas há um vídeo delicioso que vos incito a procurarem, de um designer que está a interagir com um assistente, quase como fariam com uma Alexa, em que ele pede, por favor, desenha-me um código simples de uma aplicação web. Começa assim, o assistente faz-lhe perguntas acerca do que ele precisa e ao fim de 5 minutos, o vídeo são literalmente 5 minutos, ele tem uma aplicação funcional muito básica, muito simples, feita em apoio entre ele e o bot. Tudo com conversa, diálogo verbal. Verbal, oral, quero dizer. Agora que temos uma visão do que é o nosso entendimento do que é o Generative AI, vamos passar para aquilo que é o meu campo, aqui a falar hoje convosco, que é a fraude. E indo também 2 passos atrás, eu fui à procura de qual é o primeiro evento de fraude que eu encontro escrito na história. Este caso de fraude não é fraude financeira, é fraude de seguros, mas vocês vão reconhecer o padrão muito facilmente. Em 300 anos antes de Cristo, 2 senhores cujo nome eu não vou conseguir pronunciar, portanto não vou tentar, está ali no slide, acharam que era uma ótima ideia tentar enganar uma seguradora, o equivalente a uma seguradora na altura. Eles eram mercadores e decidiram tomar um seguro no seu barco de mercador e pensaram, vamos proteger o nosso barco dos riscos e depois vamos nós próprios ser os riscos e afundar o barco para recolher o prémio do seu seguro. Infelizmente para eles foram apanhados no ato, não lhes correu particularmente bem, mas a verdade é que este padrão de fraude, que tem quase 2.300 anos, tem mais de 2.300 anos, não é algo assim tão diferente do que nós hoje poderíamos encontrar de alguém que acha que é mais esperto do que uma seguradora e vai tentar enganar o sistema. Por outro lado, a fraude, ficou ali um lorame, não devia ter ficado, a fraude é adversarial, no sentido em que os fraudadores tendem a procurar os pontos fracos que existem na fraude. Por exemplo, em 2017, há tão pouco tempo como há 3 anos atrás, não era tão forte a regulamentação na parte de tornar os bancos responsáveis pela fraude não autorizada. Ou seja, se alguém vos invadir a vossa conta, se alguém vos roubar o vosso cartão, há 6 anos atrás os bancos eram menos responsáveis, menos culpabilizados pelas perdas que os clientes tinham em volta desse tipo de fraude. Com a entrada em jogo da PSD2, de uma norma que regulamenta este tipo de fraude, este tipo de combate à fraude, na verdade,
os bancos foram obrigados a criar proteções adicionais e então agora os fraudadores viraram o seu foco para a fraude autorizada. O que é que isto significa? Para a fraude dos scams em que enganamos a pessoa e levamos a acreditar que somos as melhores pessoas do mundo e a dar-nos o dinheiro. Imaginem como se fosse um banco. Vocês imaginem que são ladrões de banco e querem entrar num cofre super bem protegido, super bem guardado, paredes grossíssimas, com sensores de pressão no chão, lasers, câmaras, tudo o que quiserem, e à porta está um keypad em que o segurança consegue pôr um número e desligar tudo isto. Por onde é que vocês entram? Fazem um brute force pelo sistema, fazem um hack para entrar pelo sistema ignorando o guarda, ou vão convencer o guarda de alguma forma, quer seja pela confrontação, quer seja pela dissuasão, pelo engano, a colocar ele próprio o código e a abrir-vos a porta? A resposta é tão óbvia para vocês como para os fraudadores que fazem esse tipo de engano todos os dias. Introduzindo Generative AI, a primeira coisa que salta à vista é que há aqui alguns riscos. Quantos de nós não recebemos já um e-mail de um príncipe nigeriano às portas da morte que está muito desesperado por vos dar os milhões de euros que tem para distribuir? Muitos desses e-mails são fáceis de identificar como falsos porque têm erros gramaticais, têm frases esquisitas, têm composição frásica estranha. Mas agora, se introduzirmos o ChatGPT ao barulho, o que é que vai acontecer? Não só temos o uso perfeito do inglês, como de muitas outras línguas que estão facilmente acessíveis nesta ferramenta. Portanto, vamos ter aqui um risco. Phishing emails e phishing SMS muito mais confiáveis, muito mais... parecem mesmo, e estão mesmo ali muito no ponto. Além disso, também temos a hipótese de simular conversação humana. Uma das técnicas que é usada para nos levar a convencer a dar dinheiro a um fraudador é o que nós chamamos de romance scam, em que há um namoro, entre aspas, virtual via uma rede social qualquer. Ganhamos a confiança da pessoa e é muito mais fácil simular uma interação humana quando temos uma ferramenta que nos permite adaptar a maneira como nós comunicamos e que limpa aqui esta maneira quebrada e com pouco domínio da língua que tipicamente nós vemos. Outro problema é que permite criar documentos formais muito credíveis. Portanto, se houver um documento de um banco que chega num attachment do e-mail que faz crer que estão realmente aqui a ter uma dificuldade com a vossa conta, terão mais probabilidade de acreditar que estão a ser levados por um caminho legítimo em vez de haver uma fraude. Eu fiz uma experiência muito curta, muito rápida com o ChatGPT, já vão ver que não foi a experiência mais subtil do mundo, em que eu pedi ao ChatGPT para me dar exemplos de phishing emails, estão por cima, não pus tudo, e depois pedi-lhe, pega-me no primeiro exemplo, ele pôs uma frase e diz: dá-me agora uma coisa mais polida e mais convincente. Ele ficou uns tempos a pensar e pensou: não te vou ajudar, não te vou responder. Lá está, não foi a tentativa mais subtil do mundo, mas já há safeguards, já há barreiras a serem criadas neste tipo de ferramentas para não ajudar, se ele se aperceber que há aqui algum tipo de ill intent, de má intenção, de não gerar conteúdo para ajudar estes fraudadores. Infelizmente, os fraudadores são tipicamente muito inteligentes e muito criativos, portanto, como eu disse, não foi muito subtil. Haverá certamente aqui maneiras ainda de enganar este algoritmo que também está a detectar potenciais más intenções e, portanto, também terá falhas certamente. Outro risco está na parte da geração de voz. Muitos de nós temos a nossa voz, amostras da nossa voz, alguns na cloud. Quer seja em stories, no Instagram, em TikToks, em YouTube vídeos, em LinkedIn vídeos. Todos os speakers que estamos aqui hoje, quase todos, temos um vídeo no LinkedIn a apresentar o que nós vínhamos aqui falar hoje. Não é? A nossa voz está a algures na internet, mais ou menos fácil de conseguir aceder. Essas amostras permitem treinar uma LLM e fazer clonagem de voz. Isto vai levar a improved scams. Está ali um link para se quiserem ver a história. Um filho que estava na faculdade noutro estado, a dizer que ele estava em perigo e que precisava de dinheiro naquela hora. Esta é uma das técnicas muito usadas pelos fraudadores, em que estamos aqui a pôr urgência e medo em cima da situação, enquanto que, quando recebemos uma SMS, é mais fácil de pararmos para pensar no que estamos a fazer. Quando ouvimos a voz de um ente querido do outro lado do telefone dizer: ajuda-me, eu preciso de ajuda agora, o nosso emocional pode ganhar versus o racional, e portanto aqui vamos ter um risco nesta parte dos scams. Outro risco muito forte é que vários bancos usam hoje em dia Voice as Password, em que a pessoa liga para um canal telefónico do banco e, para aceder às suas contas, às suas transações, tem de dar uma password com a sua voz. Ora, se eu tiver a password e um modelo que me debita a voz da pessoa, não vai servir de muito.
Agora que já vos assustei um bocadinho, falemos de coisas boas. Eu acho que parte do potencial destas ferramentas, no âmbito específico da fraude, está no facto de termos novas ferramentas e novos dados. Na parte das novas ferramentas, eu acho que nós ainda não conhecemos o potencial todo que lá está. São alguns exemplos de novas ferramentas que são anunciadas a um passo muito rápido. Eu sinto que vão haver continuados desenvolvimentos, continuados incentivos para continuar a desenvolver em cima desta tecnologia, porque nós vamos ainda encontrar novas ferramentas para usar. Oi? O que é que aconteceu aqui? Carreguei no sítio errado. E, portanto, mesmo que hoje não seja claro qual é que é a ferramenta mais adequada para nós, este desenvolvimento vai continuar a acontecer e vamos conseguir encontrar a ferramenta mais adequada. Outro problema que vai tentar ajudar a resolver é o facto de nós não termos muitos dados para trabalhar. E o que é que eu quero dizer com isto? Nós todos os dias processamos bilhões de transações no mundo todo e, portanto, não faltam dados. Há muitos dados de transações a passarem de um lado para o outro. Mas para quem está habituado a problemas de data science, sabe que o problema de um dataset não balanceado é tipicamente problemático. E quando falamos num problema de fraude, seria impensável ter 50% de fraude num dataset real. Nós tipicamente temos à volta abaixo de 1%, num caso mau. O normal é ser abaixo de 0,1% de fraudes. Um banco que tenha 2, 3% de fraude, tipicamente tem um problema, ok? Portanto, lidar com datasets não balanceados é um problema que hoje em dia já temos, que lidamos de algumas formas que já temos trabalhadas, mas a possibilidade de dar a uma GAN um conjunto de dados de fraude e fazer com que ele gere dados sintéticos suficientemente bons para nós juntarmos ao nosso dataset e treinar com esses dados é claramente uma mais-valia que temos de explorar. Outra vantagem deste tipo de abordagem, que nós ainda estamos a explorar, ainda não estamos no caminho de pô-la no nosso produto, é podermos adaptar estes datasets para combater o bias. Nós não queremos que os nossos modelos se foquem no género, na idade, no zip code da pessoa que fez a transação. Eliminar o bias dos nossos modelos é muito importante. E, portanto, poder manipular estes dados sintéticos para tentar ajudar a eliminar o bias também vai ser extremamente importante, além do benefício óbvio de aumentar os dados de fraude possíveis para trabalhar. Ainda agora mais direto ao que estamos efetivamente a trabalhar, e já Research Discovery, porque a nossa equipa de Research está efetivamente a trabalhar sobre estes temas. Um dos pontos em que já estamos a trabalhar é na parte de Analyst Experience. Não sei se têm noção, mas quando nós temos um caso de uma potencial fraude, dependendo do risco associado a essa fraude, o caso pode ser imediatamente bloqueado ou pode ser colocado numa cadeia de revisão em que analistas do banco vão ter de olhar para o caso e perceber isto é mesmo uma fraude ou não. Dependendo do banco e dependendo também da equipa de analistas, há aqui uma quantidade de trabalho humano, manual, enorme. Então pode ser uma mais-valia muito grande ter uma ferramenta que faz uma descrição do caso de alto nível para introduzir o caso ao analista sem ter de passar pelos campos todos para analisar. Ter visualizações geradas automaticamente a partir do caso para ajudar a análise desse caso. E ter aqui também este último ponto, este Fraud Coach, porque um dos problemas que nós temos é fazer o onboarding de novos analistas às ferramentas. Eles têm muita dificuldade em trabalhar com ferramentas novas, mudar a maneira como pensam e trabalham, e ter aqui um coach que lhes permita acompanhá-los no processo da análise será muito vantajoso. E vai libertar muito tempo de análise para poderem ser mais eficientes e trabalharem mais casos ao mesmo tempo. Outro ponto onde estamos a trabalhar é aumentar a eficiência das nossas equipas de Data Science. Isto pode ser... Há bocado eu falei-vos no exemplo do Jarvis, do tal developer que falava com uma espécie de Alexa que gerava código. Imagina, nós podemos criar pipelines de Risk Strategy, de Data Science, de regras, de modelos, com plain text. Nós damos um input do que é que queremos usar, qual é o dataset, qual é as características do dataset, o que é que queremos incluir ou não, e ter por baixo uma camada que vai gerar todas as peças nos sítios onde elas têm de estar. Ter AutoML pipelines da mesma forma, data visualizations, ou seja, pegar nos resultados que nós temos e sem ter de codificar por nós e se aparecer em algum acelerador para aquilo que os data scientists têm de ver e têm de analisar. E automated schema mapping, que para quem não trabalha com dados, assumo que toda a gente aqui trabalha com dados, é uma das nossas maiores dores de cabeça, é nós percebermos nos dados que a nossa plataforma recebe, comparar com os dados que o cliente tem para fornecer, comparar os diferentes data catalogs e perceber como é que os tubos se ligam. Isto parece muito simples, muito linear, muitas vezes não é. E, portanto, nós, quando tivéssemos uma maneira de interpretar a descrição daquilo que nós temos para receber, comparar com aquilo que o cliente tem para enviar e automaticamente fazer aqui o mapeamento desses campos, isto é algo que nos pode poupar semanas de trabalho, semanas de interações duras e dramáticas. Até pode estar errado, nós já sabemos que os modelos tendem a alucinar em alguns pontos, mas dá-nos uma primeira passo de discussão, um primeiro passo de interação
vai poupar muito trabalho e muito manpower, muito esforço. Parte da explainability. Nós temos já uma camada de explanation, sempre que as nossas rules são criadas ao nível das regras, e mesmo ao nível dos modelos, mas mais nas regras, que são frases que dizem ao analista: esta regra trigou porque isto. Costumam ser frases muito matemáticas, muito secas. Se tivéssemos aqui uma possibilidade de humanizar o discurso, torná-lo mais interpretável para os analistas, é claramente uma mais-valia. Mais uma vez, muito deste trabalho que está aqui está focado em acelerar, otimizar aquilo que é feito mais manualmente e permitir entregar valor de captura de fraude mais cedo, mais rápido. E por último, aqui um bocado um coelho fora da cartola, que é a parte do product development, do desenvolvimento de código do produto. Uma das dores que nós temos é debugging de código, é gerar os... como é que se chama? Agora falha-me o nome. A documentação da... Está a seguir, está no slide a seguir, já lá vou, mas tipo, cada vez que há uma entrega, gerar o código, gerar a documentação dessa entrega da release, era o que dá à procura, pôr o summary das notes de forma mais fácil, mais inteligível. Quem é que já aqui entregou código em que não pôs a documentação toda porque o que interessa é desenvolver e entregar e a documentação fica para o fim? Ter uma ferramenta que ajuda a acelerar esse processo é algo que vai ajudar toda a gente, porque não é só a equipa de Product Development que precisa de perceber como é que o produto funciona. Todas as outras equipas que estão à volta, que lidam com o produto, têm de saber como é que ele funciona e, portanto, aqui uma ferramenta que pode ajudar. Isto são features que estão em desenvolvimento agora, em Research Discovery, estão a ser investigadas para incluir no nosso produto. Mas muitas destas ideias vieram de uma Zycathon, que nós chamamos a nossa hackathon, que se chama Zycathon. Nós todos os anos fazemos 2 dias de trabalho intensivo em grupo para gerar novas ideias e novas inovações que podem ou não ser introduzidas no produto. O tema deste ano foi, obviamente, Generative AI. Tivemos cerca de 20 equipas a trabalhar durante 2 dias nestes temas. Aqui temos 4 das ideias que foram as mais relevantes. Estes 2 temas aqui, o primeiro e o terceiro, estão focados naquilo que eu já vos falei, de gerar automaticamente apoio para os analistas. Aquele da ponta, em particular o SARA, é para gerar SARs, que são Suspicious Activity Reports, na parte de branqueamento de capitais, ou de combate a branqueamento de capitais. O Poirot, se puderem ver onde é que as iniciais aparecem, percebem que a nossa equipa adora siglas interessantes, mesmo que elas não façam muito sentido com o que lá está escrito, portanto tinha de bater certo, mas basicamente é aquilo que eu vos falei, ou seja, um assistente para os analistas que permite dar uma melhor descrição, um apoio a perceber porque é que este caso foi flagrado, foi indicado como potencialmente problemático. O do meio, o segundo, aliás, o LLM as a Service, que não está ali marcado com o acrónimo correto, mas foi chamado no Zycathon como Lamas, porque tinha de ter um nome interessante também. Nós não podemos usar um ChatGPT ou uma OpenAI para processar os nossos dados. Os nossos dados são dados sensíveis de clientes ou de transações bancárias, não podem sair da nossa cloud assim livremente. Portanto, temos de criar um sistema interno que possa receber informação e devolver outputs dentro da nossa cloud. Não pode ser aberto para o mundo no geral. E o último, volta àquilo que eu vos falava, que é a parte no desenvolvimento de código, termos uma ferramenta que sumariza aquilo que foi feito e gera as release notes, que era o que estava a procurar há bocado, de forma mais automatizada e mais humana, mais inteligível. O último pensamento com que eu vos quero deixar antes de me ir embora. Este novo mundo de deepfakes e near perfect fakes não vai desaparecer tão depressa, vai ficar connosco no futuro previsível. E, portanto, o único conselho que eu tenho é trust but verify. Ou seja, confiem, não vivam no medo de tudo e de todos, mas verifiquem sempre se não estão a ser enganados. Não confiem cegamente em tudo e em todos. Tenham sempre um grau saudável de desconfiança, porque o elo mais fraco desta cadeia da fraude somos sempre nós. Obrigada.